Vai, Sô, cadê esse negócio aqui? Hello. Pronto. Voltando. Para mais 40 minutos e a gente encerrar aqui. Vai ficar assistindo? Tchau. Tá todo mundo aí? Então, voltando para onde nós estávamos, que eu vou colocar aqui para gravar. Bom, então nós paramos, pessoal, lá na parte da nacionalidade, que eu pedi para vocês pegarem aí no artigo 12 da Constituição. Eu acho que vai dar certo aqui o que eu quero fazer, tá? Que é virar aqui para vocês me acompanharem. Aqui. Share screen. Agora eu acho que vai. O código. Aqui. Aê! Estão vendo? Certinho aí? Bom, acompanhando aqui, que eu coloquei na tela, artigo 12. Ele fala assim, são brasileiros nato. Como que eu vou saber o critério de nacionalidade? Nato é aquele brasileiro que ou nasceu no Brasil, ou é filho de brasileiro, né? É aquele que não tem muito o que se explicar, diferente de naturalizado, né? Quem é naturalizado é quem tem uma outra nacionalidade e quer adotar do Brasil como sua, né? Então, vamos lá. Segundo a Constituição Federal, quem é brasileiro nato? Artigo 12, inciso 1. Os nascidos na República Federativa do Brasil, olha só, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Então, o que isso quer dizer? Digamos que um casal americano veio para o Brasil passar férias. Né? Eles vieram passar férias, a mulher estava grávida, estava lá com seus 7 meses de gravidez, eles ainda pode viajar com 7 meses, só que ela sofreu um acidente aqui no país, por exemplo, e acelerou o parto. A criança nasceu no Brasil, nasceu dentro dos limites do Brasil. Essa criança, pelo inciso 1, ela é brasileira nata. Por quê? Porque ela nasceu dentro do Brasil, mesmo sendo de pais estrangeiros, né? Só que os pais, eles não estavam a serviço do seu país, né? Ao contrário, se essa criança tivesse nascido no Brasil, mas os pais estivessem em missão em nome do seu país, lá dos Estados Unidos, aí não. Quando a pessoa, né, o indivíduo, ele vai para um determinado país, que não é o dele, e ele atua naquele país em nome da sua nação, ele é considerado extensão dos limites territoriais. Então, ele vai como americano. Então, nesse exemplo que eu dei, dos pais que vieram passar férias no Brasil, vieram dos Estados Unidos, a mulher estava grávida, de repente ela teve o parto acelerado, eles estavam curtindo a praia de Copacabana, posto 5. Né, Andressa? Posto 5. Amada, Cala a boca. não queria tocar nesse assunto de... Prefiro não falar essas coisas de posto, não. Saudade, posto 5. Então, Como é que é o nome? Que? Tá, essa... Posto 5 me dá gatilho, Não, me dá saudade. Então, voltando. Então, a gente tem vários critérios de determinar a nacionalidade.
Então, essa é a que a gente chama de jus soli, ou seja, por direito territorial, pelo solo, porque nasceu no Brasil, tá? Então, vocês anotem aí o primeiro, artigo 12, são brasileiros natos, brasileiros de origem brasileira mesmo, aqueles que nascem na República Federativa do Brasil, dentro dos seus limites, né? Mesmo que de pais estrangeiros, ainda que de pais estrangeiros, mas desde que eles não estejam a serviço do seu país. Letra B. Os nascidos no estrangeiro, agora bastante atenção aí. Os nascidos no estrangeiro, ou seja, um brasileiro lá na Europa, lá na Inglaterra, lá na Itália, tá? E essa criança nasceu lá, não nasceu aqui, nasceu lá na Itália. De pai ou mãe brasileira, olha só, repara que tem um ou aqui, tá? De pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, assim, a letra A, ela é jus soli, ou seja, porque eu nasci no território. A letra B é jus sanguíneo, ou seja, eu sou brasileira por questão de sangue, porque eu nasci de um brasileiro. E agora preste atenção no exemplo. Imagina que eu sou a médica do Brasil Sem Fronteiras lá, e eu fui para a Itália ajudar nessa pandemia aí do Covid. Fui para lá e eu fui em nome do Brasil. Eu estou ajudando em nome do Brasil o pessoal lá da Cruz Vermelha, lá da ONU, e eu estou lá ajudando, representando o meu Brasil. Eu sou uma médica brasileira, estou lá a serviço do meu país e o meu marido vai comigo. Meu marido resolveu tirar férias, meu marido não é médico, mas foi comigo. E lá acabou de eu ficar mais tempo do que o devido, engravidei, e por conta de uma gravidez de risco, eu acabei ficando lá na Itália e tive meu filho. Esse exemplo é jus sanguíneo. Meu filho nasceu na Itália, mas eu, Joana, estava no serviço do meu país. Teu cachorro está latindo. A serviço do meu país, né? Então, nesse caso, o meu filho, ele vai ter a nacionalidade brasileira, sem a necessidade de pedir que se reconheça pelo critério de sangue, tá? E a letra C, que a gente vai ver aqui agora, são aqueles nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Primeira parte diz assim: tô passando férias lá na Europa, tá? E tô passando férias na Europa, tô grávida e eu tive um parto acelerado e meu filho nasceu na Itália. Meu sonho, né? Meu filho nasceu na Itália. Eu não estava a serviço do país. Então, meu filho vai ter a nacionalidade italiana pelo critério de solo lá. Só que o que é que eu fiz? Assim que meu filho nasceu, eu fiz o registro do meu filho lá no consulado. Eu disse, olha, eu sou brasileira, meu marido é brasileiro, a gente está aqui de férias, eu tive meu filho aqui por conta disso, e eu quero que meu filho seja brasileiro. Eu vou lá e registro ele numa repartição brasileira competente, que é o consulado, que é a Casa do Brasil, fora do Brasil, né? Ou numa segunda opção, eu estou morando na Itália, eu e meu marido estamos morando na Itália, e eu tô lá há 16, 17 anos, engravidei, meu filho nasceu na Itália, que até então ele é cidadão italiano. Só que quando ele atingiu a maioridade, ele decidiu ser brasileiro. Disse, não, agora eu tenho o direito de escolher. E aí, quando eu atinjo a maioridade, eu atinjo a minha capacidade plena, não é? E ao atingir a capacidade plena, eu tenho um poder de escolha, eu tenho o poder de decidir se eu quero ou se eu não quero ser italiano ou se eu quero ou não quero ser brasileiro, tá bom? Tudo bem aqui? Alguma dúvida com relação
a nacionalidade na Constituição Federal? Hein, pessoas? Alguma dúvida com relação a isso? Conversem comigo. Na... Não. Vou ver se alguém mais entrou. Vocês entenderam os critérios de naturalidade brasileiro nato? Então, a gente tem porque nasceu no país, porque nasceu fora do país, mas de pai ou mãe brasileiros em missão pelo país, ou daqueles que residem fora do país, ou nascem fora do país, mas que ao atingir a maioridade ele escolhe ser brasileiro. Tudo bem? Professora, Oi. eu tenho uma dúvida. Quanto a... Peraí, que agora eu colei as placas. Tá. Se o filho nasceu fora do país, ele tem a nacionalidade ali do país estrangeiro, né? Se os pais não estiverem em missão... Quando o pai procura o consulado, ele vai ter somente a nacionalidade brasileira, é isso? Ele não vai ter a dupla nacionalidade. Não, ele vai ter. Só que a partir do momento que o pai vai lá, ele já é considerado brasileiro. Porque se o pai não faz esse registro, ele fica só como cidadão italiano. Entendeu? Mas então ele mantém a outra nacionalidade. Mantém. Mas aí que tá. Ele pode ter as duas, mas uma tem que prevalecer. Então, quando ele escolhe a brasileira, aos 18 anos, ele vai ter a brasileira como origem, né? Como respeito às leis, como nos casos de extradição, não extradição, para que ele possa ser protegido pelas leis brasileiras, ou vir a morar no Brasil sem necessidade de visto, poder se casar, poder... Porque quando você opta pela nacionalidade, você passa a ter os benefícios que só o brasileiro nato tem, né? Tem cargos políticos que só são de brasileiro nato, tem questão de visto, questão de permanência no país, né? Algumas leis que acompanham o brasileiro. Então, é mais por isso, né? Então, onde é que eu vou chegar? Nós temos no artigo 5º que nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. Aí vai ser até uma das questões do trabalho de vocês. Que vocês vão procurar aquele caso em que uma brasileira foi extraditada e ela é brasileira nata. Agora, por que ela foi extraditada? Essa é uma das questões para a próxima aula, por isso que eu não vou falar agora, mas a ideia de você saber o que é nato ou naturalizado é questão dos benefícios e privilégios de você ser um brasileiro. Ponto. Então, assim, quando você nasce fora do Brasil e você não é filho de pessoas que estavam em missão pelo país, você tem o direito de optar pela lei, pela nacionalidade que lhe for melhor, né? Só que aí, se você opta pela italiana como sua nacionalidade principal, você perde todos os vínculos e benefícios que o Brasil te dá. Então, é por isso que você tem que ter aí uma nacionalidade, no mínimo, a sua nacionalidade, a sua pátria, né? Aquela pátria que você defende, a pátria que você cumpre os chamados do governo, do Estado, etc. Tudo bem, Fátima? Ou mais alguma dúvida? Tudo tranquilo, obrigada. Vamos ver agora a parte do brasileiro naturalizado, ou seja, aquela pessoa que não é brasileira, mas que quer virar brasileira, quer ser cidadão brasileiro, quer ser gente do país, né? Vamos voltar lá para o share de novo, onde eu estava. Vamos voltar aqui. Então, no mesmo artigo 12, vocês vão encontrar aí o inciso 2, né? Que são os brasileiros naturalizados, ou seja, aquelas pessoas que legalmente, ou seja, elas se tornam brasileiras por um processo de naturalização, né? Então, naturalizado, os que na forma da lei adquirem a nacionalidade brasileira,
exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, o que que diz a letra A? Países de língua portuguesa, vamos pegar aí Portugal. Alguns países da África também têm a língua portuguesa como língua oficial, né? Então, essas pessoas, elas passam pelo processo de naturalização mais simples. Ah, como assim? Ah, o João da padaria, ele mora no Brasil há 10 anos e ele é de Portugal, ele casou, ele vive aqui no Brasil, ele quer ficar aqui, ele nunca teve processo, ele nunca colocou em risco a sua idoneidade moral, ou seja, seus princípios, suas características, nunca foi preso, nunca deu problema para o país, etc, etc. Ele consegue mais rápido e mais fácil se naturalizar brasileiro. Ele entra com esse processo, ele espera 1 ano, depois de 1 ano ele recebe RG, CPF, endereço, ele passa a ter residência no Brasil, ele passa a ser brasileiro por opção, tá? E a letra B, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, ou seja, tirando a nacionalidade, tirando os países que falam português, todos os outros estrangeiros que residam no Brasil há mais de 15 anos. Imagina aqueles imigrantes japoneses que moram lá no bairro da Liberdade, por exemplo. Todos eles, na sua grande maioria, estão no país há mais de 20, 30 anos, né? Trabalhando no comércio. Muitos têm loja na 25 de março, né? Os chineses. Aqui no Brasil, nós temos na fronteira boliviano, que ficam aqui no Acre 15, 20 anos. Se eles comprovam que eles estão aqui ininterruptamente esse tempo todo, como é que se comprova isso? Autorização de permanência, né? Você não vai ficar de forma clandestina, né? Você tem que comprovar o tempo que você está no país, comprovar laços que você criou, laços afetivos dentro do país, para que você consiga para que você consiga provas suficientes para justificar o teu processo de naturalização, ou seja, você escolheu ser brasileira, eu escolhi ser brasileira, eu quero ser brasileira, eu não gosto da minha nação, eu quero ser brasileira porque eu acho que a nação brasileira é mais... E você escolhe por opção, o naturalizado é isso, tá? Agora voltar para o share de novo aqui. Bom, então, você tem que ficar aqui no país por mais de 15 anos, né? E sem condenação penal, gente. Você não pode ter sofrido nenhum processo criminal. Você não pode ter sofrido nenhuma condenação, na verdade, né? Porque processo criminal é uma coisa, condenação é outra. Se ser condenado e absolvido, você não tem antecedente, você tá de boa, né? Condenação penal significa o processo transitado em julgado, tá bom? Então, olha só, esse documento que eu vou dar para vocês, que eu vou depois passar, aí eu coloquei esse quadrinho resumidamente. Nacionalidade originária, né? Que é aquela nacionalidade de origem, é aquela que é aqui primária que a gente chama, né? Que você ou adquire porque nasceu no país ou porque você é filho de brasileiro. Então, é aquela que resulta de um fato natural, ou seja, o nascimento. Por isso que ela é originária. A pessoa se torna nacional nato. Critérios para isso. Lembrem, critério de solo territorial, se a pessoa nasce no território do país. Critério sanguíneo, a pessoa ela adquire a nacionalidade dos seus ascendentes, não importando que tenha nascido em outro território. E a regra do Brasil é o jus soli, ou seja, a regra do país é nasceu no território brasileiro é brasileiro, ou seja, que é a casa da mãe Joana, tá? Todo mundo é o oba-oba. E a secundária, meu povo, é aquela que é derivada, ou seja, é aquilo que eu escolho.
né? Ela decorre de um ato de manifestação de vontade. Lará. Decorre de um ato voluntário, né? Que decide adquirir para si uma nova nacionalidade. Não, gente, eu sou italiana e agora eu quero ser brasileira, tá? E a gente fala que é um processo de naturalização. Então, quando você pega um processo judicial, quando você vai qualificar uma pessoa, né, e ela é brasileira naturalizada, vai vir escrito assim, fulano de tal, naturalizado brasileiro, vírgula, casado, residente, domiciliado, papapá. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Tudo tranquilo. Então tá, vamos aqui, voltar aqui. Tá? Vamos voltar aqui pro meu documentozinho de novo aqui. Vamos lá no share screen mais uma vez. Bom, já o parágrafo 1º, né, seguindo aqui o artigo 12, nós estamos no artigo 12, já o parágrafo 1º, ele fala que aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição, tá? Então, nós temos com o Brasil um tratado de reciprocidade. Existe esse tratado. E o que ele fala, né? Esse tratado, ele fala assim que a gente pode transitar, a gente pode trabalhar, o brasileiro pode trabalhar lá, o português pode trabalhar aqui. Inclusive, pouca gente fala isso nas aulas de ética, né? Sobre ética, estatuto da OAB, etc., que o advogado brasileiro, ele pode ser já devidamente habilitado aqui, ele pode advogar em Portugal. E da mesma forma, o que é formado lá em Portugal, ele pode se habilitar e trabalhar aqui como advogado. Então, é possível justamente por conta dessa reciprocidade, né? É facilitada a emissão de passaporte, o processo de naturalização, facilitado o programa de trabalhar em Lisboa, por exemplo, ou trabalhar no Brasil, porque existe essa reciprocidade. E isso é feito devido a acordos internacionais, a tratados. Então, a gente tem um tratado, e o tratado chama Tratado de Reciprocidade Brasil-Portugal. Tá bom? A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Mais uma vez, salvo, vamos botar uma outra cor aqui, salvo, exceto, nos casos previstos na própria Constituição. Exemplo, aqui, ó, atos privativos de brasileiro nato. Só pode ser brasileiro nato presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os ministros do STF, não pode nenhum ser naturalizado, todos têm que ser brasileiro de origem, natos. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa, tá? Então, aprendam essa exceção. Normalmente cai em prova, em concurso, em OAB, que não existe distinção entre eles, né? Realmente não existe. O que é para brasileiro nato é para brasileiro naturalizado. As próprias exceções estão na Constituição e a mais importante é essa, que são privativos de brasileiro nato, os cargos políticos. Tá bom? Até aqui tudo bem? Stop share. Eu vou... Até aqui, e faltam mais 9 minutos para acabar a aula, passa muito rápido, os 40 minutos aqui, né? Então, assim, até aqui eu quero que vocês estudem,
nacionalidade, conceito, elementos do território, elementos do Estado. Vou passar o trabalho via Classroom e na próxima aula a gente vai responder as questões do trabalho e vamos continuar com nacionalidade, porque tem muita coisa para falar de nacionalidade ainda. E eu tenho 9 minutos, assim, eu vou dar agora outra aula para a turma do segundo horário daqui a pouco. E não vou falar de perda da nacionalidade agora, porque é um assunto bem extenso também, tá? Então, já fica aqui marcado nossa aula para a próxima sexta. Olha, a Andressa pega leve, a titia sempre pega leve, a titia, né? Dedessa. Mas eu tenho que também fazer os meus trabalhos. Eu vou fazendo trabalhos, toda sexta-feira eu vou passando um levezinho, e no final eu dou a nota, tá bom? Bem mais tranquilo. Meu, vão ser 2, 3 questões discursivas, vocês respondem, ou um textozinho para fazer responder de acordo com o texto, bem tranquilo. Tá bom, crianças? Um beijo, boa sexta-feira para todos vocês. Por favor, não bebam. Se beberem, não usem o celular, porque dirigir ninguém está dirigindo, então não peguem o celular. Não façam besteira. Curtam as lives. Amanhã tem o Gustavo Mioto. Tá? Daqui a pouco tem a live da professora lá no Instagram. Quero que todo mundo participe. Vai lá dizer que eu sou linda e gostosa. Meu Deus, está gravando. E obrigada pela participação de quem está aqui. Beijos. Meu Deus. Professora, aquele congresso, a senhora ficou de dar um ponto, né? Fiquei dizer que ia dar um pontinho extra. Sei que tu fez? Eu já me inscrevi. Não, porque é só dia 20. Não era dia 19? Ah, é maio, né? É maio. Demora. Tô só lembrando. Tá gravando, né? Palavra, minha filha. Né? Avisando só, Andressa é besta. Avisando só para vocês que só vai ter ponto quando me mandarem um certificado, tá? Tem que ter o certificadozinho, quando você participa, você ganha, você me manda o certificado, eu vou colocar lá no Classroom, vocês jogam o certificado lá e depois eu penso. A Andressa está só nos gatilhos. Gente, um beijo. Eu preciso agora ir ao banheiro. Vou parar de gravar, peraí.